Boa noite, amados irmãos do Jardim dos Ipês. Quero agora estar com vocês, conversando, abordando temas que dizem respeito à nossa saúde. E quero conversar colocando os assuntos dentro do plano divino. O plano da salvação que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, elaborou para todos nós. Por isso, como se trata de um assunto de natureza de base espiritual, de espiritualidade, eu quero começar fazendo a saudação trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, amados irmãos, eu quero conversar hoje sobre um tema, uma matéria guardada nos meus arquivos, provavelmente publicada em 2006. Autoria do médico, escritor e militante católico, vereador Franklin Capistrano. O título é Meio Ambiente, Saneamento e Eleições. Como nós sabemos, o ano de 2016 será um ano de eleição. Nós, brasileiros, vamos escolher nossos representantes para as câmaras municipais. Agora, vamos entrar direto nesse assunto: saneamento, meio ambiente e eleições. Diz o vereador Franklin Capistrano, no início do seu artigo, ele está se referindo à cidade de Natal, mas eu entendo que dentro do conceito de região metropolitana diz respeito também à nossa cidade de São José do Rio Pinhal. Então diz assim: nossa cidade natal tem uma prioridade básica fundamental para a existência como uma cidade sadia no seio da comunidade nordestina, brasileira, planetária. Nessa época de desenvolvimento sustentável, não podemos mais imaginar nenhum aglomerado humano sem os cuidados essenciais para a preservação da saúde do seu povo. Sanear uma cidade deverá ser a primeira grande preocupação de qualquer gestor público responsável por obras estruturais de dimensões abrangentes para melhoria da qualidade de vida de seu povo. Então, a necessidade de saneamento básico, de esgotamento e saneamento básico é de fundamental importância. Eu posso dizer, como testemunha, que Natal, todos nós sabíamos, isso era a voz comum, que Natal possuía uma das melhores água de qualidade mineral. Hoje não podemos mais fazer tal afirmação. Então, a água de boa qualidade e em fartura para todos nós. Hoje, o que a gente presencia em relação ao nosso lençol freático, de subsolo e superfície, é a terrível realidade de sua contaminação, tanto
quanto à sua composição bioquímica, quanto bacteriológica. Amados, pode até parecer para alguém que esse assunto não tem nada a ver com a religião. Mas será que aqueles que pensam assim, aqueles que questionam, por outra insinuam, fazem tal insinuação, estarão certos? Eu particularmente acredito que não. Porque Deus é o Deus do amor, é o Deus da bondade, é o Deus da fertilidade. Nosso Deus é o Deus da vida e nunca jamais o Deus da morte. A morte é entendida no sentido da morte provocada pelas motivações negligenciais daqueles ou daquelas autoridades a quem cabe manter em condições satisfatórias nossos mananciais, nossos reservatórios de água, nossos lençóis freáticos, para que possamos consumir água de boa qualidade. Então, se não fazem, com certeza estão pecando, estão cometendo um grave pecado contra a vida. E eu queria me referir de uma maneira muito objetiva e direta ao nosso espaço onde nós convivemos, que é o Jardim das Igrejas. Eu não possuo dados estatísticos, não tenho números, mas não é difícil consegui-los, não. Eu não tenho dados reais a respeito do controle ambiental através dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto com relação ao solo, à água captada do solo. Não sei a extensão, a amplitude que os governos do município de São José conseguiram realizar. Agora, pela nossa convivência, pela observação e até pela conversa coloquial dos moradores, e em certa ocasião eu conversava com o nosso amigo morador a respeito, e eu perguntava a partir de qual profundidade nós podemos assegurar que temos água de boa qualidade. Então, segundo eu falo que eu ouvi falar, seria acima de 30 metros de profundidade. Certo? Agora, esta vastidão imensa do loteamento do Jardim dos Ipês, a existência de máquinas, de poços que fazem a captação da água. Eu quero acreditar que a água extraída desses poços ainda possam ser água de boa qualidade. Não posso garantir porque eu não tenho os elementos em mão para assegurar, através de uma análise química da água, que realmente a água é de boa qualidade. Mas eu perguntaria a vocês, meus caríssimos irmãos moradores do Jardim das Igrejas, não seria o momento de nós levantarmos este debate
este questionamento. Então, eu me considero numa posição de religioso, impelido a levantar essas questões. Eu me sinto impelido a fazer essas provocações. E muito me desagrada neste trabalho religioso quando a nossa preocupação com as nossas atividades ou as nossas ações se deixam aprisionar, se deixam enquadrar-se em propostas, proposições, em murmúrios de só menos importância. E angustia-me muito não poder encontrar ainda um grupo de moradores, de pessoas que possam entender, não quero dizer entender na sua essencialidade, na sua profundidade do conhecimento técnico, científico, não. Isso é tarefa dos estudiosos, isso é tarefa dos especialistas. Agora, isso não anula, entretanto, a nossa capacidade como seres humanos inteligentes que somos de pelo menos pensar nas possibilidades de levantarmos provocações e essas provocações chegarem às nossas autoridades competentes, responsáveis pelas ações de governo, no sentido de equacionar essa problemática do saneamento. Olha, eu não sei até quando as terras do nosso loteamento do Jardim dos Ipês, elas permanecerão imunes a essas contaminações através de elementos bacteriológicos e outros elementos químicos, né? Porque numa visão muito simplista, nós sabemos que a canalização da água usada por nós, da água que nós captamos, né, nos nossos poços, certo? E levada para as nossas caixas d'água, e que por diferença de gravidade elas chegam às pias de nossas cozinhas para a higienização dos nossos utensílios de cozinha, pratos, garfos, assim como também a água que vai ser canalizada para as descargas dos nossos aparelhos sanitários. E para onde vai esta água? As descargas de nossos vasos sanitários. Com certeza o sistema é um sistema de fossa. Agora imaginemos, certo? Esse processo ao longo dos anos, certo? Água na caixa d'água, água na caixa d'água de descarga,
o uso dos aparelhos sanitários, todos nós, para as nossas necessidades biofísicas, não é isso? E aqueles dejetos recorrentemente, continuadamente sendo lançados na terra. E que eu me recorde, não escutei até hoje, uma preocupação ou por outra, não ouvi. Posso até estar equivocado, pode ser que a prefeitura tenha assim, um programa, né, de recursos hídricos, né, e de saneamento básico. Agora, lá no Jardim do ZP, nós desconhecemos. E o desconhecimento nosso, ele se faz perceber muito mais por uma questão de desconhecimento mesmo. E talvez as preocupações da vida mais prioritárias não nos conduz a pensar nesta grave situação. Em certa ocasião, eu regressava, passava por uma das ruas, uma daquelas ruas que já fica paralela àquela rua principal onde fica o templo da Igreja da Assembleia de Deus. Ali tem um aglomerado de casas, tem grandes também, né? E logo mais adiante, uma montanha de lixo. Uma montanha de lixo. Ali, local da fermentação, da decomposição dos elementos orgânicos daquele lixo. Lixo misturado de todas as formas possíveis. E imaginamos agora, meus amados irmãos, esses amontoados, esse monturo de lixo nos mais diversos recantos do nosso loteamento. Isso acumulado ao longo do tempo. O que é que pode resultar? Com certeza, boa coisa não será. Portanto, meus amados, como cristãos que somos, católicos, evangélicos, católicos, nós precisamos adaptar a palavra de Deus nos seus mais diferentes contextos da igreja cristã. Nós precisamos encontrar uma forma de inserir nesses contextos da Bíblia Sagrada, das leituras que nós realizamos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós precisamos enquadrar, à luz da palavra de Deus, essas enfermidades sociais, esses graves defeitos da conduta, do comportamento e dos costumes dos mais diversos grupos sociais, grupos familiares, famílias, casas, densas, granjas, enfim, amados. Neste ano de eleição, de 2016, não seria o caso de nós alertarmos aos nossos
candidatos a cargos, ao mandato eletivo, a representação da nossa cidadania. E é por isso que eu considero a ideia de uma organização, de uma associação de moradores, eu considero uma ideia de utilidade pública. E vou continuar, sempre que possível, externando esse meu pensamento, rogando ao nosso Deus Todo-Poderoso que nos conceda os meios, os modos para nós encontrarmos solução para esse problema tão sério, tão grave, porque a água é a vida, mas não uma água qualquer. A água se torna vida, e vida em abundância, quando ela reúne as qualidades necessárias para, além de mitigar a nossa sede, ela manter o funcionamento do nosso corpo de modo satisfatório. E o saneamento, de esgoto, no momento em que tanto se fala em epidemia provocada pelo mosquito da dengue, zika vírus, chikungunya, e nós não vemos, sinceramente, nós não vemos, pelo menos no nosso espaço em que nós estamos residindo, no Jardim dos Ipês, não sei dizer nos outros distritos e bairros melhor organizados, mas ali no Jardim dos Ipês, com certeza, a mim parece ainda não existe essa consciência. Portanto, queridos amigos do Jardim dos Ipês, moradores que se comprometeram a criar a associação de moradores, os dirigentes principais, vamos insistir, vamos lutar, mas não lutar individualmente não. Vamos somar nossos esforços para que nós consigamos, com a graça de Deus, dentro do mais breve espaço de tempo possível, sensibilizar nossos governantes para a solução desse problema do esgotamento básico e do saneamento básico. Então esse vereador, Franklin Capistrano, que eu conheço assim, eu estive próximo a ele, conversei, não tenho relações de amizade. Então eu guardei esse artigo, que deve ter sido publicado em 2016, que ele tomou como título Meio Ambiente, Saneamento e Emissões. Certo? Então ele termina dizendo assim: a questão hídrica deverá ser o grande tema de debates para a conscientização política de todos antes esta tragédia anunciada da água. O compromisso com políticas públicas saudáveis voltadas para o meio ambiente é de fundamental importância para o nosso destino de cidade, preocupada com a cidadania e qualidade de vida para cada um de seus cidadãos. Assim, diz ele, vamos colocar na ordem do dia um debate político sobre a nossa questão hídrica. Esta é uma exigência de saúde pública, de sobrevivência para as futuras gerações. Não devemos lavar as mãos ante este debate de sobrevivência humana.
A ordem é sanear nossa cidade antes que seja tarde demais. A água é fonte de vida, nunca deverá ser fonte de morte. Exige do seu candidato este compromisso. Voto não tem preço, tem consequências. Frei Nilson, boa noite, e que Deus Todo-Poderoso abençoe-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.